Que bom que você está aqui em mais uma aula do nosso Seminário Teológico e hoje nós estamos continuando o módulo do caráter cristão. A aula de hoje é paciência, esperando com confiança em Deus. Você vai aprender na aula de hoje o que é a paciência, o exemplo de paciência em Deus, a paciência prática na vida de Jesus Cristo, como desenvolver a paciência e quais são as barreiras que nos impedem de viver essa paciência. Então, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 27, versículo 14. Salmos capítulo 27, versículo 14. A paciência, ela é uma virtude cristã que é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma habilidade que nós simplesmente desenvolvemos em nossa alma, mas é uma virtude que vem do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Portanto, aquele que não é nascido de novo, não é regenerado, ele pode conseguir viver uma vida com paciência, mas uma hora ou outra vai sucumbir, porque não é algo que é moldado, que é desenvolvido apenas, mas é um fruto do Espírito Santo de Deus, da vida de Deus em nós. Então, você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, por consequência, você é capaz de viver e manifestar essa virtude do Espírito Santo, que é a paciência. Olha o que está escrito em Salmos capítulo 27, versículo 14. Salmos 27, versículo 14. Espera no Senhor, sê de boa coragem, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, eu digo, no Senhor. Tem uma outra versão que eu gosto também, que está escrito assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Davi ele escreveu este salmo em um momento de muita pressão, talvez ali durante as perseguições de Saul. Então, o Salmo 27 é uma mescla de confiança e súplica. Davi ele está mesclando ali a confiança e súplica. E no final, o próprio Davi, ele exorta a si mesmo. Espere no Senhor. É como se Davi estivesse falando para ele mesmo: olha, Davi, espera no Senhor. Quem nunca fez isso? Eu mesma tenho esse costume de ministrar para mim mesmo. Natália, acalma sua alma, espera no Senhor. Por quê? Nós estamos trazendo a verdade da palavra de forma prática a ser liberada, profetizada sobre as nossas vidas. Você não precisa esperar alguém fazer isso por você. Você pode ministrar a sua alma você mesmo. Você já tem acesso à palavra, você tem livre acesso ao Senhor. Então, quando nós olhamos para esse Salmo 27, a gente percebe que esse salmo ele era usado no culto público de Israel, trazendo encorajamento ao povo de Israel para confiar em Deus em meio às aflições. E é interessante que quando a gente lê essa palavra, a impressão que nós temos inicialmente é simplesmente assim: não, espera no Senhor, espera, vai dar tudo certo. Mas não é isso o que essa palavra nos traz. A paciência, ela é muito além de você ficar calmo ou tranquilo em uma situação. É você ter firmeza diante da promessa de Deus. Paciência não é passividade diante da dor. Esperar para ver se vai dar certo, para ver se vai passar, para ver se alguma coisa vai acontecer. Não, não é isso. A paciência, enquanto um aspecto do caráter cristão, trata-se não de uma passividade, mas de uma firmeza diante da promessa que nós temos. E aí talvez você se pergunte: como saber se existe uma promessa de Deus para essa situação que eu estou vivendo? E eu te digo, você precisa olhar para a palavra. Toda a vontade de Deus está explícita, expressa, registrada na Bíblia.
Portanto, se você precisa ter clareza, discernimento, se existe uma vontade do Senhor neste momento em que você está esperando por algo, você precisa olhar para a palavra e testificar na palavra que existe ali uma promessa do Senhor. Aí sim, você vai conseguir esperar no Senhor. Por quê? Porque se está escrito na palavra, já é um fato consumado, já é uma verdade. O Senhor não volta atrás na sua palavra. Então, se está escrito, é uma verdade. Portanto, você pode esperar confiantemente no Senhor, firme diante daquela promessa, ok? O Wayne Grudem, ele define a paciência como uma marca do Espírito que nos permite suportar longos períodos de sofrimento com esperança viva. Não é simplesmente passar por longos períodos de sofrimento ou de adversidades, mas é passar por esse longo período de sofrimento com uma esperança viva. E ele fala mais, ele diz que ela é a evidência, que a paciência é a evidência de que a fé está ancorada, não no agora, mas no que Deus, que é o Senhor do tempo, vai fazer. Então essa paciência, ela não é ancorada naquilo que eu acredito, naquilo que eu acho que vai acontecer, mas ela é ancorada no Senhor, que é o Deus do tempo, aquele que está além do tempo, certo? A paciência cristã é uma manifestação da fé que resiste ao desânimo diante dos atrasos. Vou repetir. A paciência cristã é uma manifestação da fé que resiste ao desânimo diante dos atrasos. É bem verdade que a maioria de nós não gosta de esperar por nada e nem por ninguém. Por isso, nós somos regenerados em Cristo Jesus e por meio do Espírito Santo nós vamos manifestar e viver a paciência. Em um mundo que é tão imediatista, ao qual eu e você vivemos, a paciência ela se torna uma das virtudes mais desafiadoras. É ou não é verdade que eu estou falando? Por quê? Porque a paciência ela exige humildade, esperança e firmeza. Não é simplesmente esperar o tempo passar, mas é esperar em Deus, sustentado pela sua promessa. Então, a paciência não é simplesmente esperar o tempo passar, mas é de fato eu esperar em Deus sustentado na sua promessa. Por isso que é tão importante conhecermos as promessas do Senhor. É esse conhecimento das promessas que vai nos dar combustível, capacidade para esperarmos com paciência. Porque se eu sei que existe uma promessa para mim, eu consigo suportar o processo. Eu consigo suportar esse longo período de espera, de sofrimento, de quais sejam as circunstâncias em que nós estamos suscetíveis a viver. John Stott, ele nos lembra que esperar no Senhor é a forma mais ativa de fé. Por quê? Porque exige submissão total ao controle dele. Não há crescimento espiritual sem a espera do Senhor. Não existe crescimento espiritual sem espera. É nessa espera que nós somos forjados. É nessa espera que nós amadurecemos, que nós aprendemos a discernir não somente a vontade, mas a direção de Deus, o tempo de Deus, o modus operandi de Deus. É nessa espera que nós desenvolvemos o nosso caráter. Nós temos um exemplo que é um dos maiores exemplos de espera da Bíblia, Abraão. Abraão esperou 25 anos entre a promessa de um filho e o nascimento desse filho, Isaque. Você pode estudar mais a fundo este episódio de Abraão, que eu tenho certeza que vai alimentar a sua fé, vai te fundamentar para aprender a esperar no Senhor. Você pode estudar ali em Gênesis capítulo 21. Abraão ele esperou 25 anos entre a promessa de um filho e o nascimento dessa promessa, o seu filho Isaque.
Fora o fato de que tanto Abraão quanto Sara estavam avançados em idade. Eles estavam já vivendo na velhice. Ou seja, contra toda a esperança, eles creram. E isso é muito precioso. Só se aprende isso na prática, não se aprende isso apenas estudando. Você vai precisar viver isso na prática. E eu oro para que o Senhor assim faça. Promova circunstâncias para que você aprenda a esperar e a confiar e a desenvolver a paciência no Senhor. Nós temos um outro exemplo que é de Esaú. Gênesis um pouquinho mais à frente ali no capítulo 25. Esaú, por causa da sua impaciência, ele desprezou a sua bênção e colheu consequências amargas. Esaú, por causa da sua impaciência, isso é muito sério. Por causa ali da sua impaciência, ele trocou ali a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Essa passagem ela é muito mais profunda, nós não temos tempo hábil para entrarmos aqui, mas você pode estudar em Gênesis capítulo 25. Ele desprezou a sua bênção e colheu consequências amargas, não somente para ele, mas toda a sua descendência. Por quê? Porque ele foi impaciente. Imagine, na prática, um empresário cristão. Ele se recusa a receber oportunidades porque elas são duvidosas. Ele está esperando que Deus abra uma porta. Ele está orando, jejuando, pedindo com paciência que o Senhor abra uma porta, mas de repente ele recebe uma oportunidade de cunho duvidoso. Ele está diante de duas situações. Este empresário ele pode escolher entrar por essa oportunidade e colocar em xeque a sua integridade por causa da sua impaciência, ou ele pode escolher esperar mais um pouco pacientemente no Senhor, crendo que existe uma promessa liberada para ele de que ele vai viver essa promessa na sua vida. Ou seja, mesmo em crise, mesmo diante de necessidades, esse empresário escolhe se manter íntegro e reto pacientemente no Senhor. Você consegue observar isso? Nós vamos ver agora um exemplo de paciência em Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Acompanhe comigo. O Senhor, ele não demora, em algumas versões, não é tardio a respeito da sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele, o Senhor, é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, quando Pedro ele escreve essa carta, ele estava escrevendo essa carta como um alerta e um encorajamento diante dos falsos mestres que navegavam ali em volta de Cristo. Então, o apóstolo Pedro, ele argumenta que a aparente demora da promessa não é uma falha, mas na verdade é uma misericórdia do Senhor. Para quê? Para que ninguém se perca. Então, preste atenção nos seus processos da sua vida, na sua jornada. Preste atenção que talvez tenham coisas, situações, bênçãos e promessas que o Senhor ainda não liberou para você, para que você não se perca. É o Senhor demonstrando paciência para com a sua vida. Então, pare de reclamar que o Senhor está demorando e tenha discernimento se talvez não seja a misericórdia, a paciência do Senhor guardando a sua vida para que você não se perca. Amém? Então Deus, ele é paciente. Ele dá um tempo para o arrependimento, ele dá um tempo para fazer o caminho de volta. Deus, ele governa um tempo com longanimidade. Deus, ele governa todas as coisas com longanimidade e glória a Deus pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Se Deus é paciente com pecadores, quem somos nós para desistir das promessas? Nós vimos o exemplo aqui agora. Se Deus ele é paciente até com os pecadores,
que inclusive isso inclui eu e você, imagine por que nós não temos paciência para viver as promessas. A paciência não é somente a longanimidade do Senhor aplacando a ira dele sobre os pecadores, mas também é a paciência de nós nos mantermos firmes diante das promessas do Senhor para nós, certo? A paciência de Deus, ela não é um sinal de fraqueza, mas de um domínio absoluto de Deus sobre a história da humanidade, sobre o tempo e sobre a sua história. Deus, ele é soberano em todas as coisas, ele é soberano sobre o tempo, sobre as circunstâncias, e ele usa até os atrasos para glorificar o seu nome e para moldar os seus filhos. De alguma forma, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Quando nós imitamos a paciência, nós estamos, na verdade, refletindo o caráter de Deus. Ou seja, Deus, ele manifesta a sua paciência sendo soberano sobre o tempo, sobre as circunstâncias. Quando nós imitamos a sua paciência, nós estamos nos alinhando e refletindo o caráter do Senhor, que é eterno, que é independente do tempo, da circunstância e do modo. O Wayne Grudem, ele ensina que a paciência de Deus é um atributo moral que reflete a sua bondade e a sua misericórdia. Ele não trata os pecadores segundo a pressa humana, mas com propósito eterno. Ou seja, a paciência de Deus, na verdade, é um convite à nossa perseverança. Nós temos o tempo de espera e nós precisamos olhar para o tempo de espera como um tempo de graça, um tempo da manifestação da graça de Deus. Deus, ele é soberano sobre o tempo. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que o esperar é uma manifestação da graça de Deus para com as nossas vidas. Para quê? Para que a gente não se perca, para que a gente amadureça, cresça e glorifique a Deus. Então, o cerne de todas as coisas é entender o propósito. Eu estou esperando pacientemente por quê, por quem e para quê. Por quem? Pelo Senhor. Para quê? Para viver essa promessa. Por quê? O porquê são vários. Pode ser porque Deus está sendo longânimo de nos guardar e nos preservar. Pode ser que o Senhor está usando essa situação para que nós cresçamos, amadureçamos e glorifiquemos a Ele. Faz sentido? Então é exatamente isso. Tim Keller, ele complementa também esse raciocínio da seguinte maneira: Deus responde às nossas orações no tempo certo, porque Ele nos ama demais para responder no nosso tempo. Você entende isso? Então a paciência, ela é essa firmeza que eu tenho na promessa de Deus, crendo, confiando que Deus, ele responde às nossas orações no tempo certo, porque Ele nos ama demais para nos responder no nosso tempo. O caráter de Deus é fiel e o seu relógio é perfeito. Você consegue acalmar mais o seu coração agora que você tem esse entendimento teológico sobre a paciência? Você percebe que é muito mais profundo? Vejamos um exemplo. Acho que um dos maiores exemplos, eu acredito que um dos maiores exemplos que nós percebemos, e eu gosto muito deste exemplo, é Noé. Noé, ele construiu a arca por cerca de 120 anos. Não foram 2 meses. Não foram 2 anos, foram 120 anos aquele homem construindo a arca em um momento, em uma circunstância que nem havia chuva. Ele estava indo totalmente contra toda a circunstância que ele estava vivendo, contra o óbvio.
contra aquilo que se era esperado, contra aquilo que as pessoas tinham de expectativa naquela situação. Ser paciente, às vezes, é um caminho solitário. Você vai precisar ter muita firmeza na promessa de Deus para se manter firme, sem duvidar, sem olhar para o lado, sem voltar atrás, sem andar por atalhos, para você permanecer naquilo que o Senhor prometeu para você, independente das vozes ao seu redor, sejam elas favoráveis ou contrárias. Ser paciente exige uma firmeza de você saber quais são as promessas de Deus para a minha vida. E você vai se manter naquela promessa, custe o que custar, doa o que doer. É você permanecer ali firme e íntegro no seu caráter aprovado. Em contrapartida, nós temos também o exemplo de Jonas. Jonas ali no capítulo 4, impaciente com a misericórdia de Deus, Jonas queria um juízo imediato sobre a cidade de Nínive. Quantas vezes nós agimos como Jonas? Quando a gente olha para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos que o Senhor ele não omite a vivência desses homens, tanto sejam exemplos bons ou ruins. E é justamente para nós identificarmos e vermos os caminhos que são disponíveis e que são naturais ao homem pós a queda. E nós escolhemos qual caminho seguir. Então Jonas ele estava ali impaciente com a misericórdia de Deus. O Senhor querendo exercer misericórdia para com o povo e Jonas impaciente, querendo que o Senhor fosse imediato ali a exercer o seu juízo contra aquela cidade. E ele se esqueceu, Jonas se esqueceu que a paciência divina também alcançava a vida dele. Isso é muito importante. Um exemplo prático para a gente caminhar para o final aqui. Imagina uma mulher, uma mãe que tem uma filha, criança, adolescente, uma adolescente. E ela está ali há anos sendo amável, cuidando dessa adolescente com ternura, com firmeza. Mesmo após tantos conflitos, tantos desrespeitos dessa filha, aquela mãe está ali firme, orando para que essa filha volte para os caminhos do Senhor, orando e declarando sobre essa filha a bênção do Senhor, né? Chorando por vezes escondida no quarto, orando aos pés do Senhor, porque aquela filha ainda não voltou para casa. E aí aquela mãe continua ali, firme, pacientemente, fazendo a parte dela, sendo uma boa mãe, né, colocando ordem, limite, orando ao Senhor e esperando que a promessa do Senhor se cumpra sobre a vida dela. E ela se apega na promessa de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, de que os filhos são herança do Senhor, flechas para serem lançadas. Então, essa mãe está firme em uma promessa que está disponível na palavra do Senhor e ela está exercendo paciência. Ela não fica reclamando, não fica murmurando, não fica forçando, né? Com as próprias palavras, destruindo o que ela falou, o que ela fez com a sua filha, mas ela está pacientemente esperando no Senhor. Veja, este exemplo que eu acabei de dar, essa mãe, ela não está em uma zona passiva, deixando a vida me levar. Não, ela está em uma situação ativa de paciência, fazendo a parte que cabe a ela. A parte que cabe a ela é ser um bom testemunho de Jesus Cristo dentro da sua casa. É não permitir que as palavras que saiam da sua boca destruam a vida daquela filha. É sendo um bom exemplo de ternura, de amor e de firmeza e oração. Agora, aquilo que cabe ao Senhor, que é o impossível, o arrependimento e o quebrantamento, o Senhor vai fazer. Nós precisamos ter paciência em meio às provações. São nas provações que nós exercemos a paciência. Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo ele escreve essa carta aos romanos dizendo o seguinte: sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Paulo ele escreve essa carta aos romanos para explicar o evangelho de uma forma bem sistemática. Nesse capítulo 12, Paulo ele descreve como que aqueles que foram regenerados em Cristo Jesus devem viver na prática.
Então, Paulo ele traz esse ensino, essa direção. E ele disse que a paciência no momento de tribulação não é uma coisa opcional, mas, na verdade, Paulo traz esse entendimento sistemático do evangelho de que a paciência em meio às tribulações é um testemunho da fé viva. Então, a minha fé, ela é manifesta de forma visível por meio da paciência que eu exerço em momentos de perseguição, em momentos de tribulação. A paciência não é a ausência de dor, mas é a decisão de não duvidar de Deus mesmo quando dói. A paciência não é a ausência de dor, mas é uma decisão de não duvidar de Deus mesmo quando dói. O sofrimento, queridos alunos, ele é um terreno mais fértil para o crescimento espiritual. Por quê? Porque o Espírito ele produz a paciência enquanto nós estamos atravessando o fogo da tribulação. O mundo ensina que nós devemos evitar a dor a todo custo, mas Cristo nos ensina que nós devemos perseverar diante da dor, diante das tribulações por causa do propósito. O propósito se torna maior do que qualquer tribulação. O Wayne Grudem ele afirma que a tribulação é um dos meios pelos quais Deus nos santifica. E isso é muito poderoso. Não fuja das tribulações. Não fuja das conversas difíceis. Não fuja dos confrontos. São nesses momentos em que a paciência ela é desenvolvida, ela é forjada. A paciência é uma companheira inseparável da fé. E isso é muito verdade, porque a paciência nos ensina a não olhar as circunstâncias, mas crer nas promessas. Para a gente finalizar aqui a nossa aula, não despreze o tempo de espera. Esperar não é estar atrasado. Esperar é estar num processo, no tempo perfeito de Deus. A paciência que o Senhor está formando em você é muito preciosa para ser desperdiçada com murmuração, reclamação e impaciência. Deus prometeu e Ele é fiel. Deus não se atrasa. Ele te prepara. Na próxima aula, nós vamos ver sobre a perseverança, como continuar firme na jornada. Eu espero você, se Deus assim quiser. Até mais!